O CSA e o Confiança estão separados por 1 ponto na tabela de classificação da Série C. O CSA é o 9º com 21, Confiança é o 10º com 20. Os dois se enfrentam na Copa do Nordeste, no meio dessa semana, mas antes cada um tem os seus duelos pela Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos trazer um pouco aqui da sequência de cada uma das equipes. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Dá o like aí para fortalecer, para esse vídeo ficar em alta no YouTube. E se inscreve aqui também para a gente seguir crescendo cada vez mais e ficar mais relevante dentro da plataforma. Vamos botar a gente aqui na tela? CSA e Confiança aqui, ó, 9ª e 10ª colocação, né? O CSA com a mesma pontuação do Ipiranga e o Confiança a 1 ponto do Ipiranga. Nessa rodada, os dois têm duelos diretos pela briga pelo G8. O CSA joga contra o Ituano, que tem 1 ponto a menos que o próprio CSA. Acho até que se o CSA ganhar esse jogo, ele entra no G8, porque se o Floresta perder do Confiança, ou o Brusque empatar, ou o Ipiranga empatar, o time do CSA passa qualquer um dos três. Um dos três tendo esses resultados esperados, o time do CSA ganhando o seu jogo, entra no G8. Certo? Essa é a matemática. Outro ponto aqui também. Se o CSA perder do Ituano, ele perde posição para o próprio Ituano, e naturalmente pode perder posição para o Confiança, ou para o Guarani, ou para o Botafogo, ou para o Anápolis, ou para o Itabaiana. Mas para o Itabaiana, sim, quer dizer, para o Itabaiana pode perder posição também, né? Por conta da quantidade de vitórias. Se o Itabaiana ganhar, vai a 6, o CSA só tem 5. Então, se perder, pode perder posição para tanta gente aqui no mundo que praticamente não briga mais pela classificação, né? Se perder esse jogo, aí complicou de vez. Já o Confiança, se ganhar esse jogo, aí ele depende de tropeços do Brusque, o Brusque empatando e o Confiança ganhando de 3-0, o Confiança passa o Brusque. Mas aí o Confiança precisa de tropeços de 2 desses 3, né? Precisa que o Brusque empate e o Confiança tire o saldo, ou então fazer o Brusque perder, um empate do Ipiranga e um empate do CSA. Desses 3 resultados precisa de 2, tá? Para poder entrar no G8 nessa rodada, tá bom? Mas e também, mesmo que o Confiança ganhe, se o Guarani ganhar de uma quantidade de gols maior, tipo o Confiança ganhar de 1-0, o Guarani ganhar de 2-0, o Guarani passa Confiança, tá ligado? Ainda tem essa também. Mas enfim, as duas equipes têm chances aí matemáticas de entrar no G8 nessa rodada. A questão é, depois desse jogo, tem o jogo entre eles pela Copa do Nordeste. E que vai ser histórico para um dos dois. Porque seria a primeira final de qualquer um. CSA indo pra final, seria a primeira final do CSA. Confiança indo pra final, primeira final do Confiança. Certo? E depois, ainda tem outra rodada importantíssima, e que o time do CSA, por exemplo, ele enfrenta a equipe da Ponte Preta em Maceió também. E o Confiança viaja para encarar o Guarani. Ambos jogam na segunda, o que acho que foi um pensamento da CBF, exatamente pensando na final da Copa do Nordeste, né? O CSA joga no sábado agora, depois na quarta e depois na segunda. O Confiança, ele joga no domingo. Então é menos tempo de descanso para o time do Confiança para a Copa do Nordeste. Mas depois do jogo da Copa do Nordeste tem aí, depois da quarta, tem quinta, sexta, sábado e domingo para recuperar a equipe para poder jogar na próxima rodada. Outro diferencial, o CSA joga os 3 jogos em Maceió. Hoje contra o Ituano, quarta contra o Confiança e segunda contra a Ponte Preta. Já o Confiança joga amanhã contra o Floresta em casa, viaja para encarar o CSA em Maceió. Não é uma viagem longa, mas ainda assim é uma viagem. E até, tipo, Aracaju, não sei se eles vêm de avião, né? Uma viagem de ônibus, pode ser cansativa. Ou então, se vier de avião, não sei se tem voo direto de Aracaju para Maceió, enfim. É uma viagem de toda forma e acaba sendo cansativa.
e depois viaja para São Paulo, Campinas, para encarar a equipe do Guarani. Então essas viagens para a equipe do Confiança podem ser um diferencial para essa sequência pesada, sabe? E então creio que é um pouco mais complicado para a equipe do Confiança. Acho que até na Copa do Nordeste, cara, o time do CSA, ele acaba sendo ali o favorito porque joga em casa, né? Mas o Confiança vem crescendo na temporada. O Confiança vem numa evolução muito grande na Série C. Nas últimas 5 rodadas, por exemplo, o time do CSA só ganhou uma partida, perdeu 2, empatou 2, o Confiança não perdeu nenhuma, 3 vitórias e 2 empates. Sabe? Então, é uma evolução da equipe do Confiança que traz exatamente a confiança que os caras precisavam para encarar esse duelo, esse confronto. Olhando o histórico dos dois aqui, nesse ano, o time do CSA, pela Copa do Nordeste, já venceu o Confiança, 2-1, mas isso já passou muito tempo, né? Foi lá no começo do ano ainda, na fase de grupos. E o time do CSA empatou com o Confiança aqui em Maceió também, 0-0. Na época que o Confiança estava lá embaixo ainda, certo? Mas agora é outra história, agora é semifinal, certo? Enfim, gente, sequência muito decisiva para os dois. Pode ser trágico para um e pode ser heróico para outro. Ainda tem um agravante. O time do CSA nessa semana foi totalmente turbulento. Depois da derrota para o Itabaiana, o time do CSA demitiu o treinador Márcio Fernandes, que tinha chegado há 15 dias, né? 2 semanas de trabalho, já foi demitido, e recontrataram o Igor Magalhães, que tinha sido demitido 17 dias antes. Então, assim, voltou ele, mas aí chega o reforço do Ciel, do Eduardo Biazos, que só podem jogar a Série C, não podem jogar aí a Copa do Nordeste, mas enfim, incorpora o elenco pra Série C, né, e aí outros jogadores podem focar na Copa do Nordeste e tal, mas enfim, é uma sequência que pode ser trágica pra um, mas heróica pra outro, né? Imagina se um dos times consegue a classificação nas 2 competições, né? Passar de fase na Série C e ir para a final da Copa do Nordeste. Para o outro seria desastroso. Acaba o ano dia 30 agora, né? Então, pode também um dos dois se classificar na Série C e o outro se classificar para a Copa do Nordeste, né? Aí a gente ficaria naquela, você troca a classificação para a final pela classificação para o quadrangular da Série C ou o inverso. O que é que você prefere, né? Enfim, fica aqui também alguns comentários sobre essa sequência das 2 equipes, né? E aí eu queria saber também a opinião de vocês sobre esses confrontos, tá certo? Gente, muito obrigado aí pela presença de todos aqui no nosso canal. Agradeço demais aí todo mundo que participa aqui com a gente. Não se esquece do like, da inscrição nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.